um garotinho falando com você, Caio. É o Gabriel. E aí, Caio, beleza, Braulio? Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, tenho 18 anos, sou de Paulista, região metropolitana do Recife, e acompanho aí o Papo de Graça há quase um ano. Valeu mesmo, tem me edificado bastante em vários assuntos. Muito obrigado, Caio, por todos os ensinamentos, sabedoria. E o Braulio aí, sempre com o bom humor dele, me faz rir muito. Valeu mesmo, Deus abençoe. Caio, eu queria saber sobre o que o senhor acha do futuro da instituição Igreja Evangélica. Nos últimos anos para cá, nós tivemos algumas modificações no cenário. Alguns pregadores presbiterianos têm ficado bastante famosos nas redes sociais e tendo um público muito grande, sendo convidados até para muitos eventos de larga escala pentecostal, como congressos em estádios e congressos da Assembleia de Deus muito grande. E também nós temos o que se chama de teologia do coach, que são aqueles pastores que alguns deles são até coaches de verdade, outros não, só usam a linguagem, aquele apelo motivacional psicológico, e também ficaram muito famosos, se tornando alguns deles conselheiros espirituais de jogadores de futebol, de celebridades e cantores, etc. O senhor acha que isso vai mudar alguma coisa no imaginário da igreja evangélica? Vai atingir o povão ou é algo só entre os jovens e das novas gerações que ficam na internet? É isso aí, valeu, Caio. Deus continue te abençoando, dando saúde, paz e pro Braulio e pra toda a equipe aí. Deus abençoe. Valeu. Gabriel, você é um garoto muito lindo, fofo, inteligente. Que Deus preserve a tua mente, que você não caia em nenhum engano, meu filho. Siga o Evangelho e se preserve assim. Não tenha medo de ser inteligente, se desenvolver e ir adiante. Agora, sobre o que você me perguntou, vai ser até objeto, sim, talvez 20% da minha aula de hoje, aberta lá para a PUC, vai ser sobre esses novos movimentos. Eles me pediram para falar a respeito disso hoje à tarde também. Então, quem me dera você pudesse participar dessa aula aberta de hoje, e seria um prazer para mim enorme que você estivesse lá, meu querido Gabriel. Olha só, esses pastores presbiterianos eu conheço a vida inteira, todos eles. Desses que você mencionou que estão mais, você usou, mais bombados nas mídias sociais. É um problema aqui no Zoom. Já arrumei. Olha lá. É um problema do Zoom. Ele está caindo. Tá me ouvindo, brother? Tô te ouvindo. Tá, Vamos voltou? prosseguir. Voltou, tudo ok. Oi. Voltei? Tudo ok. Tudo ok. Voltou? Tudo ok. Tudo ok. Não Tudo tô te ok. ouvindo. Voltei? Tá. Voltou. Tá bom. Obrigado. Então, eu conheço a eles desde que eles eram bem jovens, a maioria deles, ou todos eles, desde que eles tinham 18 anos, mais ou menos, no seminário presbiteriano, alguns do seminário presbiteriano do Recife, outros no seminário presbiteriano de Campinas. Eu acho que Recife gerou mais gente assim do que Campinas. O seminário de Campinas gerou mais acadêmicos, pastores e acadêmicos. E o seminário do Recife gerou pessoas que agora, nesse momento, estão se transformando em indivíduos com popularidade cibernética e na internet, por causa, sobretudo, da promulgação, da divulgação do ensino deles a respeito do puritanismo. Por que a Assembleia de Deus começou a convidar pastores presbiterianos? Por algumas razões. Em primeiro lugar, porque a Assembleia de Deus está em estado de falência. Praticamente a pastorada da Assembleia de Deus, quase toda, com exceção dos mais humildes, mas
quase toda a pastorada da Assembleia de Deus se corrompeu geral. Geral, eles querem grana, fama, poder, domínio, campo, relações políticas, trocas, barganhas com as forças políticas. A Assembleia de Deus é uma denominação em estado de apodrecimento extraordinário, apodrecimento exponencial. Cada um apodrece 100 e vai apodrecendo. Uma igreja que sempre foi inculta, mas era sincera, era ignorante em muitos aspectos, mas era sincera em tudo quanto cria, de modo que, mesmo quando você não concordava, você respeitava a sinceridade do que expressavam e não ficavam se metendo na vida de outras pessoas. Eles eram muito rigorosos lá dentro do grupo, mas pro lado de fora eles eram muito silenciosos. Eles não eram ruidosos como se tornaram. Tudo isso é coisa de 25, 30 anos para cá. E foi um apodrecimento extraordinário, não sobrou quase ninguém. Aí, conclusão, os que sobraram dentro da Assembleia de Deus começaram a querer movimentos de santificação. Santificação não é essa que eu ensinei hoje aqui em Hebreus 12, santificação segundo Jesus. Não, eles começaram a buscar a santificação segundo o que eles tinham entendido no passado. Era a santificação de usos, costumes, rigores variados. Era essa coisa de uma certa moda, antimoda. Era a moda contra todas as modas. Era o modo crente de ser, de se vestir, de falar, de se apresentar, de se comunicar. E eles encontraram isso tudo. Esses da Assembleia de Deus em estado de frustração começaram a encontrar isso nos pregadores presbiterianos de linha puritana. Porque eles se identificaram e, apesar de serem barbadões, parecem os puritanos do século XVIII e XIX, mas são pessoas rigorosíssimas. Não tomam um gole de cerveja, não bebem um vinho, ensinam ensinos morais pesados, são afrontosamente moralistas e judiciosos. Até os melhores deles. Os melhores deles chegam ao ponto que são meus amigos, inclusive, os melhores. Um outro dia a gente estava conversando, eu estava conversando com um deles, e ao telefone, tem uns 2 meses, a gente trocou, aliás, foi áudio, que às vezes eu estou tão acostumado a falar por áudio que às vezes parece até que foi no telefone, mas foi no celular. A gente trocou alguns áudios, e aí numa dessas trocas de áudio, ele foi um cara que no passado me tratou como se eu fosse um pai na fé para ele. E aí eu falei, cara, eu estou com tanta saudade de você, nunca mais nos abraçamos, já faz anos que eu não te dou um beijão. Por que a gente não faz uma live? Foi no período que eu estava fazendo muitas lives. Aí ele falou, seria uma ótima, seria muito legal. Na hora lá ele foi todo legal, falou assim, eu te respondo dia tal, hora tal, mais ou menos. Falei, legal, tô esperando. Porque ele disse, eu tenho que ver minha agenda, meu calendário, um monte de coisas, aí eu digo dia e hora, e você vê se dá para você. Falei, ótimo. Aí quando chegou no dia e na hora, era de manhã, tipo 9h30 da manhã, a gente ia se falar. Aí ele falou comigo com toda a reverência, amor e respeito, delicadeza, se referiu ao passado todo, ao que ele cresceu, ao que ele aprendeu comigo, que estava na validade até hoje, tudo que ele tinha aprendido, que ele só tinha aprendido coisas boas, mas que ele iria declinar da oferta de fazer um Zoom comigo,
porque ele não queria ser objeto das polêmicas que decorreriam do simples fato dele ter feito um Zoom comigo, ainda que no Zoom a gente ficasse falando só coisas do Evangelho. Mas ele disse, os meus amigos vão, cair em cima de mim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, fulano. Não, quem não quer sou eu. Se você tem algum preço a pagar, quem não quer sou eu. Porque se você pagasse o preço espontaneamente, você nem falaria no assunto. Mas falou no assunto, eu te entendo, eu te compreendo, você está livre. Deus te abençoe. É um cara bom. Agora, ele preenche esses requisitos do remanescente da Assembleia de Deus, que está querendo gente crente. Porque ele é crente, especialmente esse que eu falei. Tem uns outros que não são tanto, não. São mais dos usos e costumes e da teologia que esses caras querem ouvir. Mas eu sei que na prática da consciência deles falta muito Cristo, falta muito Deus, falta muito Evangelho. Falta muito Evangelho. Mas eles dizem o que esse pessoal remanescente da Assembleia de Deus está querendo ouvir. E você veja só quem me fez a pergunta, não é? Foi o Gabriel? Foi o Gabriel. Veja quem organiza esses eventos. Não é a CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, não é nenhuma junta de pastores nacional, não é um campo da Assembleia de Deus que seja majoritário, não é a Convenção Geral das Assembleias de Deus, são indivíduos insatisfeitos com tudo que está acontecendo, que não tem dentro da Assembleia de Deus ninguém para convidar. Aí convidam pastores presbiterianos e batistas, que são os que têm alguma coisa a dizer, e especialmente aqueles que estão vinculados à pregação sobre o puritanismo da fé, com uma ênfase grande em soberania de Deus, contra o livre-arbítrio, a soberania, não equilibram isso, nem conseguem entender, porque são pessoas newtonianas, não entenderam a revolução do significado de tempo, eles ainda pensam em Deus com categorias humanas, na linha da história, é tudo muito pobre. Mas é satisfatório para o remanescente angustiado da Assembleia de Deus. E esse remanescente é composto de milhões de pessoas. A Assembleia de Deus tem, estatisticamente, 22 milhões. Tem um grupo expressivo de alguns milhões que não estão satisfeitos. Estão buscando isso. Estão encontrando nos pastores reformados de linha puritana aquilo que eles querem. Você veja só, no passado, a Assembleia de Deus vivia atrás de mim, e eu tive a Assembleia de Deus toda comigo, toda. Não foram grupos, toda ela comigo. Por quê? Porque eles diziam que eu falava e vivia do modo que os satisfazia, e ao mesmo tempo eu era um indivíduo que conhecia a experiência dos dons do Espírito Santo. Dos dons. Hoje em dia, eles já não estão mais nem buscando pessoas sérias que digam coisas que os provoquem à luz do Evangelho, que os chamem para uma santificação mais profunda e que também tenha a experiência dos dons do Espírito Santo. Eles abriram mão até da experiência dos dons do Espírito Santo, sabe por quê? Porque todo esse pessoal canalha que dirige as Assembleias de Deus e os seus campos e para todo lado, que pastoreiam essa horda de crentes mal ensinados, esse pessoal todo fala em línguas, diz que profetiza,
tudo é na base de o Senhor me revelou, e eles sabem que tudo é fajuto e é mentira. Então, eles praticamente abriram mão dos dons do Espírito Santo, que era o que caracterizava antes o pentecostalismo. E eu teria 1 trilhão de outras coisas a acrescentar. A sua pergunta foi o que eu acho disso para o futuro, né? O que você acha do futuro da igreja evangélica brasileira? Não, aí é demais. Eu ia ter que ter 4 horas para falar. Eu só posso te dizer que a Assembleia de Deus está na iminência de ter mais uma grande divisão, que será, no dia que acontecer, a Assembleia de Deus reformada. Vai já surgir a Assembleia de Deus reformada, que foi mais ou menos o que aconteceu com a Igreja Assembleia de Deus Betesda, do Ricardo Gondim, há 30 anos atrás. Ela se tornou uma Assembleia de Deus reformada. Só que naquele tempo não pegou. Se o que está acontecendo agora acontecesse, se tivesse acontecido há 30 anos atrás, teria havido um grande movimento de reforma das Assembleias de Deus a partir da Igreja Betesda, do Ricardo Gondim. Só que nesses últimos 30 anos, o Gondim também mudou em relação ao pentecostalismo, completamente. Como eu também, eu não tenho nada de pentecostalismo em mim, eu tenho de certeza das manifestações dos dons do Espírito. Mas isso não tem nada a ver com pentecostalismo. Pentecostalismo é um fenômeno sociológico, econômico, político, cultural, só isso. As manifestações dos dons do Espírito Santo habitam uma outra dimensão, que não tem nada a ver com coisa alguma dessa natureza. O que eu acho que vai acontecer, vai continuar partindo. A igreja evangélica não é uma igreja. Ela é uma hidra de milhares de cabeças. Milhares de cabeças. Então ela vai continuar se pulverizando. E o movimento dos coaches vai ser como qualquer outro movimento. Você daqui a 10 anos vai procurar e não vai achar. É só onda. É só moda. É só uma maneira de praticar a teologia da prosperidade sem pedir dinheiro fazendo campanha. Quando eu vejo esses pastores coaches, eles vendem um produto de prosperidade, disso e daquilo, mas não é uma teologia com culto, isso e aquilo, o que aparentemente os deixa livre da pecha de serem neopentecostais. Então, eu conheço pastor neopentecostal que na cidade dele, ele é pastor neopentecostal, aí ele atravessa para uma outra cidade onde ele é só coach. E ninguém sabe que ele é pastor neopentecostal. Porque nessa outra cidade, que é uma cidade mais rica, num bairro de ricos, ele vende só os produtos do coach, ensinando as pessoas a prosperarem com o pacotão do coach, e ninguém nem sabe que ele é pastor. E ele ainda diz, por favor, não diz para ninguém que eu sou pastor. Só para você ter uma ideia. Então, cara, cara? O mesmo negócio. É o mesmo negócio travestido de outra coisa, mas é o mesmo negócio. Só muda a linguagem, né? A pegada.